eu abro a listagem e vou escrevendo. Tá, beleza. Ju, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada novamente por você ter aceitado compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Vou deixar à vontade para você se apresentar, falar com eles. Vou ficar aqui todo o tempo, tá? Só vou desligar meu microfone para não te atrapalhar. Mas qualquer coisa que você precisar, só me chamar, que eu tô aqui, tô no computador, vou ficar aqui com tudo aberto, vendo o chat, tirando as dúvidas deles. E qualquer coisa, tô aqui. Seu microfone tá desligado. Oi, escutou? Agora ouvi, agora sim. Tá ótimo. Estava desligada. Deveria ser o fone. É, provável que eu tirei um para escutar lá aqui fora. Eu sei como é que. As duas crianças chegaram da escola, eu tirei um para ficar atenta. Obrigada, Ju, obrigada. Tá? Pode ficar à vontade, pode começar quando você quiser. Tá A sala é ótimo. sua. A turma, todo mundo já começou o estágio ou ainda não? A maioria já iniciou. 95% dos alunos já estão estagiando. Já. Quem ainda não começou, está começando nos próximos dias, porque está à espera do TCE, que a maioria precisa levar o TCE da faculdade assinado no local, e a faculdade demora a assinar, fica em atraso. Aí está na parte burocrática, mas a maioria já está em campo. Entendi. Tá. Vou compartilhar aqui a minha tela. E aí eu converso também com vocês. Tá dando para ver tudo direitinho? Conseguiram enxergar? Está sim, estou vendo. Tá ótimo. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite de novo, né, mais uma vez, que a Samira fez para mim ano passado, foi por causa de dois estagiários nossos, né? Que eu fiquei muito feliz eles me mandaram a mensagem falando os dois, né, praticamente ao mesmo tempo. Mandaram mensagem falando do TCC deles, né? Eles tinham recebido uma premiação, né? Vão receber menção honrosa do TCC. Isso. A Cláudia foi minha aluna de orientação de TCC e o Michael foi da outra nutricionista da Raíssa, uma professora externa, uma nutricionista externa, mas os dois eram muito bons. Hoje você tá para receber duas alunas minhas também, a Eduarda e a Evilânia. Elas devem começar essa semana, porque o TCC delas atrasaram. Ficou mudo de novo, Ju. Peraí, eu não posso tirar um, então. Vou ficar só aqui, sem área externa. Mão dupla. Então, Mãe dupla. então as meninas começaram com a gente hoje. A Evilane até passou a visita comigo, conheceu o CTI, que lá a gente está meio que. A gente está numa contingência diferente, porque como lá na ilha estava tendo muita falta de luz, o hospital resolveu fazer uma parte elétrica só nossa, né? Uma estação elétrica, para a gente não ficar sem luz. E aí a gente tem ficado sem luz um tempo. Então tiraram a gente do CTI, botaram a gente pro CTH. Então a gente está meio hospital de campanha, sabe? Aquela coisa militar que aí a gente entende, mas está uma loucura. Então hoje eu levei a Quase um Covid de novo, né? Quase um Exatamente. Covid de novo. Desse jeito. E assim, é lado A, lado B. A gente não pode passar para perto dos queimados, que é perigoso, né? É contaminação, e eles não podem passar para a gente de jeito nenhum. Então, às vezes, a gente fala por um biombo, quer conversar com o outro lado, é um biombo. Mas eu levei hoje, a Vilânia chegou numa época muito boa comigo.
Eu até perguntei, você se sente confortável de entrar no CTI? Ela falou, não, tudo bem, eu quero ir, estou ansiosa, e ela foi comigo. Não deu para ver muito bonitinho ainda, mas foi, já tomou um baque, né, do começo. Elas estavam muito ansiosas para iniciar o Ela estágio, estava, muito ansiosas. ela Então, elas estão estava. assim, estão com muito gás. Eu não sei se é o medo, também eu perguntei, vocês têm medo da gente, querer a gente ser militar, mas somos iguais a todo mundo, né? Elas querem seguir o caminho. Ah, então é ótimo. Vão aprender bastante lá. Todas as nutricionistas têm bastante experiência, são ótimas. Não tenho que falar, não. Então, é a segunda vez que você assiste, né, Samira? Então, tem muita coisa que acaba repetindo, mas eu gosto de conversar com todo mundo. Então, não é uma aula, não é um. Eu vou passar minha experiência, mas é aquela coisa de papo, sabe? Eu gosto de conversar. Se tiver que me interromper, pode falar, pode me interromper. Eu costumo falar que nenhuma pergunta é boba, tem que ser feita, ela não pode deixar passar. Aí deixa de ser uma pergunta boba e realmente fica uma coisa ruim. Mas o que vocês tiverem para perguntar, eu estou aqui à disposição, eu vou passando. Eu sou nutricionista, sou formada já há um tempo, um pouquinho tempo, né? Desde 2008. E desde 2008 eu trabalho com o CTI. Eu caí dentro do CTI e acabei sendo levada e continuei no CTI. Costumo falar que é minha paixão trabalhar em CTI, gosto muito. Quando me perguntam, você é nutricionista, faça uma dieta para mim. Eu falei, eu sou nutricionista do engorda. Eu não sou do emagrecimento. Eu sou aquela que vai ver todo mundo engordar. Eu sou totalmente diferente, eu sou da terapia. Então, é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver mais em Instagram, né? O que está no hype agora. Eu sou da comissão de terapia nutricional, eu sou a responsável pela terapia nutricional, sou do CTI, sou também da comissão de feridas, a gente acaba lá assumindo muitas coisas e, enfim, a gente, além disso tudo, a gente acaba também tendo que ser militar, porque estamos militar no momento, então a gente tem funções militar, e aí acaba a gente muitas vezes a gente acaba deixando algumas coisas, pegando outras, mas enfim, o cuidado do paciente é é o nosso objetivo ali. Então, inicialmente, peraí, deixa eu passar. O objetivo é discutir a importância da gente, né, da nutrição no CTI, né, no UTI, e o papel da nutricionista na equipe multiprofissional. Eu sempre pergunto, alguém aqui conhece, já viu um CTI ou só viu em séries, já teve essa vivência de CTI? Acho que tá me escutando ou eu tô todo mundo ficando Não, em silêncio, né? Aquela rádio, não. Não, eu estou te escutando. Para o povo que aquela hora de precisa perder a timidez. é, eu não urdo, eu não vou brigar, eu gosto Pessoal, de escutar rapidinho. vocês. Deixa eu avisar eles. Quando a gente coloca o slide, ela não consegue ver o chat. Não Então, consigo. abre o microfone, pode falar. Porque aqui o pessoal está colocando aqui no chat. Já sim, infelizmente Eu já. não consigo Só que a ver. Juliana não consegue visualizar o chat, porque quando está fazendo reprodução de slide, o chat ele some, tá? Então pode abrir o microfone e responder Se pelo quiser, microfone. Samira, eu entro aqui no celular, né? Mas eu acho que vai bloquear, né? Professora. O povo está aparecendo. Boa noite. Se quiser, eu vou passando, para não ter que demorar demais com vocês. Da última vez a gente demorou muito. Todo mundo acho que ficou. Enfim. Então, esses pacientes que são internados em CTI, o ambiente do CTI já é um pouco. Se o paciente tiver lúcido orientado, é um pouco complicado, né? Então, é um ambiente totalmente diferenciado, né? E esses pacientes, eles chegam no CTI já num estado catabólico, né? E isso pode levar a desnutrição, perda de peso e algumas outras complicações, são diversas, né? A nutrição, ela tem que ser adequada e essa nutrição adequada, ela é fundamental para a recuperação, ajuda a manter a função imunológica e reduzir a mortalidade desses pacientes associada à desnutrição. Nosso hospital é um hospital, eu sempre trabalhei, para não falar que sempre trabalhei
Eu fiz pouco tempo em um CTI pediátrico e não gosto. Eu não era nem mãe na época, acho que hoje em dia, sendo mãe, eu não tenho estômago para isso. Não que eu aguente ver um CTI adulto, idoso, mas é um pouco diferente, sabe? E não é minha área, não é a área que eu tenho me apaixonado. Existe uma desnutrição, principalmente são pacientes muito idosos, vocês veem no CTI, são pacientes muito idosos. Lá a gente atende até muitos pacientes que são adultos e muito vítima de TCE, né, muito vítima de acidente de moto, principalmente. Alguns vêm até de você, Samira, você ainda está no Lourenço? A gente recebe alguns militares que vêm de vocês lá. E aí tem um Sim, acidente de moto, né, principalmente sem capacete. Esses são a maioria dos nossos pacientes adultos. Mas também tem os pacientes oncológicos, adultos oncológicos, também é bastante diferenciado, né? E desses pacientes, alguns estudos citam que de 40% a 50% dos pacientes críticos, eles apresentam desnutrição. E de 35% a 50% estão em risco nutricional. Eu acabo levando assim, todo paciente que entra no CTI é um paciente de risco nutricional, independente de que fase ele está. Esse paciente já coloca em risco nutricional. E esse risco nutricional aumenta, essa desnutrição aumenta a prevalência, né, o tempo de internação, o tempo de ventilação mecânica, a chance de infecções e mortalidade ampliada, além de custo, né? A gente, como hospital, a gente também tem que pensar na gestão, no aumento do custo. E um paciente em CTI aumenta bastante o custo, né? Aqui é sempre a figurinha que eu amo levar, é uma figura que eu tenho até na minha pasta de estudos, né? Que é um estudo, né? Se vocês depois pesquisarem na internet, é só tirar a foto desse slide. Antigamente eu até postava o QR Code dele, mas aí o meu QR Code acabou não tendo, mas se vocês quiserem depois, vocês me peçam, tá? Que é um estudo em pacientes na unidade de terapia intensiva. E aí ele fala do efeito catabólico, da resposta catabólica no trauma, né, no paciente crítico. E ele comenta, né, sobre que o corpo pode produzir cerca de 50% a 70% da necessidade de glicose na fase aguda, e isso acontece geralmente nos primeiros 3 dias. Por que isso é importante? É a questão de nutrir o paciente. Se o paciente está mais catabólico, principalmente nesses 3 dias, né? E ele acaba sendo um paciente que de repente a gente tem que prestar atenção, de repente não, sempre tem que prestar atenção na questão da nutrição dele. Então aqui, tá, eu exemplifico, né? Eu mostro as fases do paciente crítico, né? Onde tem de 1 a 4 dias, de 1 a 3 dias, a gente presta atenção na questão de nutrir esse paciente, né? E alguns estudos falam a partir de 3 dias, começar a nutrir sempre de caloria baixa, aumentando proteína. Não é o ideal a gente nutrir esse paciente, ofertar mais caloria para os pacientes, mas isso depende muito da avaliação criteriosa. Não adianta eu falar assim, vamos começar com 1,0, 1,2 de proteína. Os, alguns guidelines mais recentes, o que eles sempre comentam é a gente tem que visualizar o paciente, entender o paciente antes da gente poder nutrir. Então, essa avaliação criteriosa da função do trato gastrointestinal e do tipo de fórmulas interais que a gente vai usar, da estratégia de otimização da função do trato gastrointestinal, ela é bem importante. Lembrando também, não é só essa avaliação criteriosa. A gente tem que prestar atenção na revisão de metas sempre desse paciente, porque é um paciente de um dia para o outro, de 24 horas, ele muda bastante. A questão se ele faz ou não exercício com a fisioterapia, planos de longo prazo, tá? Avaliação de composição corporal, e depois que ele passa dessa fase, a questão da reabilitação. Passar aqui. Alguma dúvida até agora? Eu não vou ver o chat, então não adianta responder no chat, vocês têm que me responder, que assim parece que eu estou falando sozinha. A perda de massa muscular na UTI, ela é bastante acentuada. Alguns estudos falam que esses pacientes é como se eles corressem uma maratona diária, né? O catabolismo dele é imenso, então é como se ele fosse um corredor de maratona diariamente, né? Então a perda de massa na UTI ela aumenta a proteólise, aumenta a resistência anabólica,
a questão do aumento dos hormônios catabólicos nesse paciente acontece, a questão da imobilidade do paciente, aumento da resistência à insulina, e acaba tendo uma nutrição insuficiente muitas vezes, tá? O aumento das citocinas, que faz esse processo inteiro faz aumentar o risco de sarcopenia e da fraqueza adquirida na UTI, que é esse FAUT. Então, aqui eu exemplifico o que é a FAUT, que ela se caracteriza clinicamente por uma fraqueza simétrica que acontece nos membros superiores e inferiores, nos músculos respiratórios e nos músculos da face, né? Esses últimos, eles contribuem para uma disfunção diafragmática e uma disfagia, respectivamente, né? Um paciente que acaba ficando mais tempo internado, é um paciente que fica mais tempo em ventilação mecânica, tá? Essa fraqueza adquirida na terapia intensiva, ela tem os seus fatores modificáveis e os seus fatores de risco não modificáveis, as coisas que a gente não consegue mudar, né? Como, por exemplo, sexo feminino, obesidade, uma falência orgânica múltipla, uma inflamação sistêmica, ventilação mecânica prolongada, mas aí a ventilação mecânica prolongada talvez pode ser manejada, né? E uma doença crítica, né, prolongada. Agora, os que a gente pode modificar, principalmente uma hiperglicemia, pacientes sépticos, pacientes que estão passando pelo CT, normalmente eles são hiperglicêmicos, né, pelo quadro de uma infecção, uma inflamação. Isso a gente pode manejar juntamente com o médico, né, com a terapia medicamentosa, uma nutrição parenteral precoce, quando a gente não consegue nutrir o paciente, né, a questão das drogas vasoativas a gente não modifica, mas a gente tendo ciência, ela pode ser modificada, né, a gente pode trabalhar com ela, uso de corticoides, que aí também a questão da hiperglicemia, uso de corticoide prolongado, também acaba alterando a glicemia desse paciente, né, entre outras coisas, como imobilidade. Hoje em dia, se você for procurar na internet, você vê casos esses dias, eu até vi um fisioterapeuta postando. Botou que ventilação mecânica não é associada à imobilidade. Aí tinha uma paciente ventilação mecânica no respirador caminhando pelo CTI. E como isso é importante para o paciente, que o paciente só porque ele está entubado não significa que ele não esteja lúcido e orientado. Ele está ali prestando atenção em você, está ali prestando atenção no ambiente. Uma coisa que eu faço parte do ambulatório eu sou responsável pelo ambulatório dos pacientes que passaram muito tempo no CTI e depois foram de alta, né? Foram de alta para quarta, depois foram de alta para casa. Ou a gente chama de ambulatório de reabilitação. E esses pacientes, uma coisa que eles falam muito é o barulho dos monitores, como eles saem de lá e ficam com aquele barulho, aquele pi na cabeça, e aquilo lembra muito aquela luz o tempo todo ligada, por mais que você tenta diminuir à noite para manter assim o paciente que tá lúcido, mas isso fica muito na cabeça deles. E aí o nosso papel é uma avaliação nutricional precoce e sempre contínua, o cálculo das necessidades energéticas e proteicas com equações preditivas, com calorimetria indireta, se puder, não é assim, é o melhor dos mundos. Eu acho que só uma vez eu tive noção do que era, tive isso assim a meu dispor, mas é muito difícil, não são todos os hospitais que têm. Né? O planejamento e acompanhamento da terapia nutricional, o monitoramento da tolerância e das complicações nutricionais desses pacientes. Então, o papel da gente é prescrever dieta, né? É uma resolução antiga até 2020, tá? Assim, eu já considero isso daí já deveria estar assim intrínseco na gente. A gente prescreve a dieta, a gente inclui a terapia, a gente participa de visitas e round, né, multiprofissionais, porque o que a gente fala tem que ser também escutado. O médico normalmente prescreve a via e a gente prescreve o que a gente vai colocar. Se de repente ele prescrever uma enteral, se eu vou decidir para uma oligomérica, para uma polimérica, mas a gente que decide
a questão da dieta, né, a via de administração da terapia nutricional, considerando todas essas transições, considerando o diagnóstico nutricional do paciente. Pode ser que você, a Berioleto, está vendo um paciente que está com via oral, o médico prescreveu a via oral, mas aí você conversa e pede para sugerir uma passagem de sonda, sugerir o início de uma terapia nutricional. É muito importante a gente ter consciência e saber, sabe? Saber prescrever a terapia nutricional, saber calcular, esquecer um pouquinho. Uma coisa que eu escuto muito, eu tenho muitas amigas que são da terapia nutricional e elas falam que vêm nutricionistas novos e eles ficam muito limitados só em tabelas, em Excel, não sabem calcular uma dieta normal. Na época de faculdade, eu calculava tudo na mão. Quando eu fiz estágio, eu tentava calcular sempre tudo na mão para aprender, para tentar entender tudo. E aí também, vocês estão na parte do estágio, também é interessante vocês pegarem os pockets das empresas e ler o que cada um tem, o que cada composição nutricional, entender o que é a dieta, o que não é, o que é o suplemento, por que é não calórico, não proteico, o que eu vou usar, em que momento eu uso. Esse é o nosso papel. O papel é identificar os riscos, né? A gente faz a triagem nutricional. O ideal é que seja feita no mesmo horário, ou no mesmo dia, que o paciente foi admitido, mas nem sempre conseguimos, até porque às vezes só tem uma hipótese diagnóstica, não tem diagnóstico em si, mas admitido, esse paciente é admitido e até 48 horas após essa admissão, ok, a gente fazer a triagem nutricional, pode ser com NRS, preconizados com NRS 2002, e o TRIPS-T. E aí, dessa triagem, desses scores, desse screening, né, a gente vai definir o risco nutricional do paciente, se a NRS-D maior que 3, é um paciente em risco nutricional, se o Nutri-Score for menor que 5. NRS menor que 3 e Nutri-Score menor que 5 é um paciente sem risco nutricional. Mas dificilmente um paciente em CTI não vai ter risco nutricional. E aí aqui eu boto, né, a NRS, vocês sabem que fazer o cálculo, fazer o uso da NRS ou nunca fizeram? Eu sei que vocês devem ter visto isso na faculdade, né? Ju, Acho... você Oi. quando fala sem um fone, fica melhor para a gente te ouvir, porque o fone está falhando um pouco. Tá falhando? Tá escutando ou não? Agora, quando você tira o fone, fica melhor. Você conseguir ficar sem fone. Tá, eu vou deixar ele perto aqui para. Vê, fala para eu ver se eu tô te ouvindo. Não, agora sumiu. Deixa eu trocar eles de repente. Escutou? Ele deu uma. Vai, fala. Oi, 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 tá me escutando? Tá, agora ficou perfeito. É que eu moro no meio do mato, né? Então, assim, hoje eu até falei com a Vilânia, às vezes a internet some. O Michael, né, falava assim, no semestre passado, ele falou assim, às vezes some, é porque tu mora no meio do mato. Eu falei, exatamente, é por isso. A internet aqui não é muito católica, sabe? Às Não é vezes muito boa. mas pode ser o fone também, que pode estar descarregando também. Agora eu tô te ouvindo muito bem Eu até agora. carreguei ele, então tá de implicância aqui. Vocês sabem, eles são. Você sabe se de repente eu entrar aqui pelo meu celular também, eu sou derrubada, não, né? Não, você pode entrar. Porque o que Pode. acontece? Eu tô me sentindo sozinha, aí de repente, se eles estão falando no chat, e aí eu tô conversando aqui comigo sozinha, né? Vou tentar Não, ver se eu pode. consigo ver o chat junto, né? Pelo celular, de repente eu consiga. Você consegue sim, você pode abrir pelo celular também, você não cai. Por enquanto no chat, eles estão só me respondendo coisas documentacionais. Ah, tá. Então tá. Perfeito. Deixa eu tentar. Acabou entrando aqui. Vou tirar também o som, senão não. Pronto. Aí deu. Aí eu consigo ver no chat aqui. Eles têm noção de como é que é a NRS, né? Isso daí precisa que eu explique. Eu vou explicar, tá? Me explica, porque tem gente que ainda não começou o estágio. Ah, então tá. Lá, assim, todo hospital que eu trabalhei, a gente acaba usando a NRS. É muito difícil a gente usar outros screenings, né?
outras triagens nutricionais, porque essa é mais fácil de aplicar. E aí tem a primeira parte da NRS, essa parte mais cinza, e aí onde tem, você vai responder sim ou não para cada uma. Então, por isso que é bom vocês, quando passarem visita, por exemplo, antes de passar a visita, vocês entenderem essa NRS, gravar a NRS, porque quando você for fazendo a visita no paciente, você tenta fazer as perguntas pertinentes ao que a NRS te pede. Aí você vai perguntar, e no caso do paciente que está em ventilação mecânica, não está responsiva. E aí você vai tentar fazer o IMC com alguns dados que você tenha, ou dados da família, ou dados que você tem que fazer avaliação, não tem jeito. O paciente, quando interna, normalmente, se for um caso de perda de peso, é feita uma triagem com a enfermagem, com o médico, que eles relatam isso. No nosso caso lá, a gente tem ambulatórios, então os pacientes são acompanhados antes no ambulatório, então a gente consegue ver no prontuário eletrônico, né, esses ambulatórios, o que eles passaram. Redução de ingestão alimentar, a gente consegue ver isso com a família. Aí, no caso que fecha tudo, a gente vai responder sim ao paciente crítico na UTI. Então, a gente já desce. A gente só desce se responder alguma parte sim. Então, ela não é somada, não é somada na vertical, é somada na horizontal. Então, se você botar, digamos, o paciente teve uma perda de peso, tem um IMC de 17, e aí você vai e bota 3 pontos, é grave. Então, você soma 3 pontos, é um paciente que tem AVE. Então, 3 mais os 2 já tem os 5. Se ele tiver mais de 70 anos, aí você adiciona mais um, fica com 6. Lembrando, maior ou igual a 3, paciente acima de 3, esse paciente está em risco. Ali eu deixei o QR Code caso vocês não tenham NRS. Aí vocês só apontam o celular e vocês têm vocês conseguem visualizar a NRS, pode salvar com vocês, tá? Vou passar. E aqui é o NutriScore. O NutriScore é um pouquinho mais difícil de você fazer, porque tem o Apache, tem o SOFA e tem a interleucina 6, que nem sempre a gente vai ter esses dados, principalmente de início. E aí, como é preconizado até 48 horas, nem sempre a gente tem. O SOFA a gente precisa, normalmente quem faz é o médico, né? E o Apache também, a gente não é muito bem treinada. Eu sei fazer, mas é uma coisa que a gente é muito bem treinada para fazer. Eu sei fazer porque um médico me ensinou a fazer, mas não é comum a gente saber. E a interleucina 6 é um exame um pouquinho mais caro e nem todo hospital vai fornecer isso para você. Então, o Nutric, ele leva mais em consideração o perfil inflamatório do que o perfil nutricional. Aqui, eu falo sobre avaliação nutricional, ela deve ser realizada durante as primeiras 48 horas do paciente, na admissão da UTI, devendo ser repetida de 7 a 10 dias. Nesse sentido, os métodos recomendados para a gente também diagnosticar esse paciente é o critério GLIM e o método ASG. O método ASPEN é um pouquinho, não é tão usual assim, não é tão usado, mas os mais usados é o GLIM e a ASG. É muito difícil você conseguir fazer tudo, porque é muito critério que você tem que responder. Assim, no meu mundo ideal, eu estou tentando fazer o GLIM nos meus pacientes do CTI, não consigo em todos, não é uma coisa muito fácil. Mas para mim, o mais fácil que eu estou usando é entre a ASG e o GLIM é o GLIM, que está sendo mais usual para mim, na minha prática clínica. Eu não consegui o QR Code do GLIM, mas se vocês quiserem depois é só me pedir, que aí eu acabo colocando para vocês. Mas ali eu botei da SG, então se vocês quiserem é só pegar, ok? Essa turma é mais silenciosa, né, Samira? Aqui. Sim, eles são muito tímidos aqui. Eles são tímidos, não precisa ser tímido, não. Eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo com vocês, eu gosto de entender. Tá? Pessoal, aproveitem para tirar dúvidas. Aproveitem, exatamente. A Evilane e a Eduarda já tem, a gente já me tem mais fácil do que, né, para conversar. A Eduarda até falou assim, mas eu pergunto muito. Eu falei, assim, tem que ser assim mesmo, tem que perguntar. Aqui eu estou mostrando para vocês, acabou escrevendo errado, né? O score de avaliação do trato gastrointestinal, que não é tão usado assim.
tá? Mas tem alguns hospitais que acabam usando, que é o GIDS, né? Que leva em consideração que até 85% dos pacientes eles podem desenvolver uma intolerância na UTI, e essa intolerância aumenta o risco de mortalidade em 8 vezes. Então, o paciente sem risco é aquele que tem sem sintomas, né? Você vê assim, sem nenhum desses sintomas, você não marca nada. É o vômito, ele adinâmico, enfim. Você vai vendo as características, vai anotando 3 sintomas ou mais é uma pontuação. Então, é um pouco mais difícil de ser utilizado pela gente, não é tão usual assim, mas alguns hospitais acabam até usando. Eu, por exemplo, não consigo usar, não cabe na minha rotina clínica. A avaliação do paciente é importante, né? Eu costumo falar para eles que não adianta a gente chegar lá como garçonete ou querendo fazer o nosso trabalho. A gente só está ali para passar a visita, olhar a bomba, olhar o paciente e acabou. A gente tem que olhar o paciente como um todo. A gente tem como o paciente vai estar ali sempre. Então, diariamente, a gente consegue avaliar esse paciente, né? A questão de atrofia, atrofia de músculo temporal, a semiologia desse paciente. Isso é muito importante. A questão, no semestre passado eu falei, eu sempre costumo falar que é muito difícil, às vezes, a gente usar um dinamômetro, então um aperto de mão faz a diferença para esses pacientes que estão lúcidos, obviamente, né? Mas também a atrofia pode ser medida pelo plicômetro, a gente usar o plicômetro para verificar a atrofia muscular interóssea do paciente. Tá? E, enfim, é o nosso papel estar ali mesmo, observando esse paciente, verificando a semiologia dele. Antigamente eu botava isso daqui muito linear, hoje em dia eu boto já mais como se fosse a gente na frente, né? Nós nutricionistas lá em cima, porque não adianta. É a gente que tem que avaliar o paciente, seja com a questão da antropometria, com uma cama-balança, que é também um mundo ideal, que eu queria que todo meu CTI tivesse cama-balança, mas nem sempre tem. E às vezes tem e não tá tarada, não tá zerada, porque aí tem que botar todos não só o paciente antes de tarar, né? Você tem que botar a roupa de cama do paciente, o que ele vai usar, se está usando perneira, aí você bota tudo lá, tara, e depois bota o paciente. Então, o mais usual é a fita, é o que acompanha. Aconselho vocês que estão começando no estágio, comprem uma fitinha dessas, não uma fitinha daquela da avó, não, tá? De roupa, essas não. Procura na Shopee ou no Mercado Livre essas fitas. É muito parecida com essa que eu coloquei na imagem. Não pode ser, eu aconselho a não usar aquela fita que vem em plicômetro, para quem é educador físico já deve ter visto que ela é de ferro, porque normalmente o paciente, quando está deitado, a gente passa a fita no rosto dele. E se for um idoso também, é um paciente que é mais frágil, tem uma pele frágil, então às vezes você passando, às vezes não, sempre, quando você passa a fita, você vai machucar, e ele pode machucar e ferir o paciente. Desculpa. O pipômetro é bastante usado, o dinamômetro nem tanto, seria maravilhoso se a gente conseguisse usar, mas isso precisa da questão do paciente estar lúcido, tá pelo menos acordado, não tá tão sedado. E embaixo é a calorimetria indireta, que seria o mundo ideal, realmente. A avaliação do paciente na questão da antropometria, a gente usa peso atual quando a gente tem noção, ou quando a família tem noção. A gente, por ser um hospital militar, muitas vezes a gente tem essa noção de peso atual, porque se forem pacientes que estão na ativa, a gente faz um acompanhamento anual com esses pacientes, tá? O peso usual do paciente ou o peso estimado por meio de predições, né? Por meio das fórmulas preditivas. A altura pode ser aferida ou estimada. Eu uso muito a altura do joelho. Essa imagem da direita seria maravilhosa, a gente conseguir botar o paciente ou sentado ou nesse ângulo para dobrar a perna. Às vezes eu consigo fazer isso com o meu paciente idoso, mas nem sempre eu consigo. Então, às vezes eu acabo fazendo o paciente deitadinho mesmo. Não é tão fidedigno, mas pelo menos é uma informação que eu consigo. É melhor do que a gente tentar se arriscar sem nada. Né? Circunferência do braço, a gente tem que sempre fazer no paciente. A circunferência de panturrilha eu faço para todos. Por mais que não tenha paciente adulto, não tenha um ponto de corte, mas eu acompanho ele para ele mesmo. Tá?
E se a gente conseguir uma ajuda, uma dobra cutânea subescapular, porque a gente precisa movimentar o paciente, muitas vezes a gente sozinho não consegue, então a gente precisa da ajuda da enfermagem ou dos fisioterapeutas para dar esse suporte para a gente. As necessidades nutricionais por caloria indireta é a via mais indicada, né, para estimar o gasto energético desse paciente, e a gente deve ofertar de 50% a 70% desse gasto energético em fase inicial e progredir até 100% após esse quarto dia. Caso essa calorimetria não seja disponível, não tenha como a gente realizá-la, a gente é recomendado pela Braskem fazer uma oferta inicial de 15 a 20 calorias, né, por quilograma, e de 25 a 30 entre o quarto e sétimo dia dos pacientes que se encontram na fase pós-aguda, na fase de recuperação. Em relação à proteína, a gente tem que observar o paciente, ver exames bioquímicos, os guidelines estão ali só para orientar a gente. Mas não significa que você tenha que fazer, cada paciente é um indivíduo. Então, cada paciente reage de uma forma totalmente diferente. Então, é incerto, né, saber qual é a oferta ótima, a gente tem que observar cada paciente, mas o que preconizam os guidelines é que, pelo menos, ele deve receber de 1,2 em fase inicial da doença, e após o quarto dia de UTI, recomenda-se um aporte de 1,3 a 2. A gente sempre faz isso? Nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue dar esse volume de caloria, porque às vezes o paciente sofre aquelas intolerâncias, né, gastrointestinais, então a gente tem que voltar, recalcular, refazer tudo que a gente se organizou. Então, depende muito do paciente. Então, as necessidades do adulto crítico, cada uma fala, né? A Aspen, a Sociedade Americana, de 2016 a 2022 teve uma mudança. Hoje em dia eles falam, eles recomendam, ainda estão nessa questão do 0,2 a 2 de proteína, tá? Mas observando a questão da começar baixo, antigamente eles botavam de 25 a 35, hoje em dia eles começam baixo, de 12 a 25, né? A Braskem ainda está no de 15 a 20, até o terceiro dia, acima do terceiro dia, do quarto dia, de 25 a 30. Mas lembrando, depende do paciente. Proteína 1,2 a 2,0. A ESPE em 2023 recomendou de 20 a 25 de caloria e 1,3 e aumentando progressivamente. No último congresso da ESPE, eles falaram sempre de, temos estudos falando de muita proteína, nem sempre muita proteína é tão interessante para o paciente. Então, o último congresso da ESPE, eles pediram para a gente observar o paciente em si. Perdão. O adulto crítico obeso é um caso totalmente diferenciado. Então, é questão de calorias. Se for um IMC, a gente tem que IMC de 30 a 50. A gente tem que fazer um cálculo de 11 a 14 do peso atual. Viva. Oi, boa noite. É Eduarda. O áudio tá ficando oscilando, eu não estou conseguindo ouvir direito. Peraí, só um minutinho. Tá, é a última parte do paciente obeso que não conseguiu ficar muito claro. Então, vou repetir. Tá conseguindo me escutar agora? Eu estou Melhorou. vendo ali que tá. Então, o paciente obeso, ele é um pouco diferenciado, né? Já é um paciente inflamado, então a gente tem que prestar atenção na questão das calorias e proteína dele. Então, se o MC tiver de 30 a 50, a gente faz de 11 a 14 quilocalorias do peso atual. Se o MC for acima de 50, é de 22 a 25 quilocalorias com peso corporal ideal. No caso, se eu estou estimando o peso, a gente usa o peso, a gente faz o cálculo com um peso corporal ideal, tá? Eu sempre preconizo, e que a maioria também faz, os guidelines pedem, é para a gente fazer com um peso ideal. Proteína, se o MC for de 30 a 40, 2 quilocalorias, né, 2 gramas por quilograma do paciente, de peso ideal. E se for MC acima de 40, a gente fazer de 2,5 de peso ideal. Até aí, tá ok? Tá tudo ótimo. Tá.
Obrigada. Quando travar assim, Eduarda, pô, você não tem vergonha nenhuma de mim, então pode dar um ok aí, pode me avisar, tá? Tá bom, obrigada. Então, aqui é um organograma da gente ficar, para a gente entender, né, como é feito. Então, é sempre, a gente está lá em cima fazendo uma avaliação nutricional. Se esse trato gastrointestinal está funcionante, está íntegro, aí a gente responde sim, aí a gente vê se a via oral está adequada, e se tiver, a gente continua. Se não tiver, nutrição integral. Lembrando também de fazer uso de suplementos orais, tá? Se não tiver adequada, nutrição parenteral. E aí fala assim, mas eu não faço, eu não prescrevo nutrição parenteral, mas a gente tem que fazer cálculo. A gente tem que saber calcular. A gente tem que saber a quantidade que esse paciente precisa, né? O gasto energético do paciente, qual é o valor que ele precisa e ver se aquela dieta, fazendo cálculo para aquela dieta, se ele está recebendo o que a gente realmente está, o que ele precisa. Então, a terapia nutricional, a gente prioriza sempre a terapia nutricional oral, né? O início precoce de 24 a 48 horas, quando possível, e muitas vezes a gente tem que chegar e ficar brigando, ficar dando leite, pedindo, e aquela coisa, a nutricionista tem que ser chata, não tem jeito. Às vezes a gente escuta certas coisas que não é tão interessante, mas a gente tem que brigar por isso. Então, eu sempre falo, vocês têm que ter conhecimento. Estuda que todo mundo escuta. Se você mostrar que você domina o que você está falando, então todo mundo vai te escutar. Às vezes você vai ver alguns que não te escutam, mas assim, quando você domina não tem jeito, as pessoas te escutam. Então, o início precoce é o recomendado, né? Ela tem os seus benefícios. A gente minimiza esse paciente que está em estado catabólico, então minimiza esse catabolismo, aumenta a manutenção da função de barreira do paciente, atenua o estresse oxidativo dos pacientes e a questão de atenuar também as respostas inflamatórias. Em relação à nutrição integral, o posicionamento da terapia nutricional, o melhor seria a posição gástrica, mas nem sempre consegue, né? É abordagem padrão a gente iniciar com o paciente em sonda em posição gástrica, seja por oro ou seja por naso, depende do paciente. Entretanto, o posicionamento pós-pilórico ele deve ser considerado com um paciente um alto risco alto risco de aspiração, desculpa, uma intolerância à dieta que não é resolvida por procinéticos, pelo uso das medicações procinéticas, e quando a via gástrica está indicada. Eu costumo falar que muitas vezes paciente idoso a gente não bota a nutrição gástrica, normalmente a gente bota em pós-pilórica, né? A sonda pós-pilórica. E a parenteral, ela pode ser utilizada de 7 a 10 dias, tá? Dependendo, nos pacientes que não tenham condições de atingir acima de 60% das metas calóricas ou proteicas, quando o uso do trato gastrointestinal é contraindicado. O que eu vejo muito, principalmente lá com a gente, é que nós temos o centro de oncologia, né? A gente atende pacientes oncológicos. Então, os pacientes, graças a Deus, a cirurgia já faz isso, né? Paciente que vai fazer uma cirurgia de trato gastrointestinal por um tumor, eles acabam já vindo com a via parenteral posicionada para a gente. Então, é um paciente que não fica muito tempo em dieta zero, se ele puder iniciar, né, se ele estiver apto a iniciar a dieta, mas eles, normalmente, quando eles sabem que vai demorar muito, eles já vêm com a via parenteral de dentro do centro cirúrgico para a gente. Dúvidas? A via oral, a gente sempre pergunta se deve suplementar. Eu falo, paciente CTI tem que ser suplementado sempre. Tá? E quando a gente deve suplementar? Não só o paciente em CTI, tá? Quando a via oral ela não é capaz de suprir toda a demanda nutricional do paciente, como quando a gente tem alternativa de inclusão desse suplemento, principalmente em situações específicas, como lesão por pressão, uma terapia nutricional perioperatória, cicatrização de feridas operatórias, em pacientes queimados é muito importante, em trauma. Pacientes oncológicos são pacientes já específicos para uso de terapia nutricional, e aí eu costumo falar isso, seja na enfermaria, seja no CTI. A gente, quando é nutricionista, a gente não tem que perguntar só se está comendo.
A gente não é garçonete. A gente tem que perguntar se está comendo, o que que ele está comendo, por que que ele não está comendo, o que que normalmente que vai no prato, na marmita, independente de como seja o hospital. O que que ele não aceita, o que que ele deixou. Ele está deixando mais a proteína, está comendo mais o carboidrato do que a proteína. Tentar utilizar essa dieta para ver se ele aceita melhor, mas também acompanhar para ver o que que ele está deixando, o que que a gente tem que suplementar a mais. Tá? Eu costumo perguntar, você está mais da metade, menos da metade? O que que você deixa na marmita? O que que normalmente você não consome? Pacientes idosos, eles têm uma dificuldade mais para as proteínas, eles costumam não aceitar tanto, e a maioria tem um paladar mais para os alimentos doces. Então, as grandes refeições são as refeições com mais proteínas, né, mais proteicas, eles acabam não aceitando tanto. A terapia nutricional, a escolha da fórmula, ela tem que ser individualizada como tudo no paciente, né? Levando em consideração a doença do paciente, os exames bioquímicos e a condição atual com o uso de medicações desses pacientes. Então, a densidade energética é levada em consideração, a questão da osmolaridade, principalmente se for um paciente que tem a questão de ter mais diarreia. São pacientes que estão em uso de polimedicações, eles são pacientes que ganham cursar mais com diarreia. Se for um paciente que tem a albumina mais reduzida, pode causar diarreia. Então, assim, a gente fazer o uso de uma dieta mais isotônica é mais interessante para esses pacientes. Tá? E a questão da proteína, a gente verificar o uso da proteína para esse paciente. Então, a dieta integral, se for uma dieta de norma hiperproteica, são as mais utilizadas no CTI. Então, as fórmulas que normalmente a gente tem no mercado são as fórmulas poliméricas, né? Que tem esses macronutrientes que a gente costuma explicar que são macronutrientes intactos, então são adequados para a maioria dos pacientes. As oligoméricas, os nutrientes são parcialmente digeridos, então são indicados para paciente que tem um problema absortivo, um problema de absorção, ou um paciente que tenha passado por uma cirurgia em trato gastrointestinal, ou um paciente que está cursando com diarreia. Então, a gente costuma usar uma oligomérica, o paciente ficou muito tempo em dieta zero, e aí começou, então estava com uma aceitação menor do que 30%, 20%, a gente já faz uso da oligomérica. E as elementares, que é mais a nível dificilmente a gente acaba usando, né, que são compostas por nutrientes simples, mas absorver, indicado para paciente com dificuldade digestiva. O que a gente tem que observar? A priori, é o próprio paciente. A gente tem que olhar o paciente, tem que observar o paciente como um todo. Se o paciente estiver com a coberta, abaixa a coberta, vê como é que ele está, verifica abdômen, verifica tudo. A gente não está lá só para fazer o papel, a gente está lá para trabalhar. Então, é verificar o paciente, verificar monitor, o balanço do paciente. Hoje a Vilânia passou comigo, a gente fica olhando o balanço, a gente vê a HGT do paciente, para saber se o que eu estou fazendo também vai ser efetivo. A gente vê o balanço, o que entra no paciente, o que sai do paciente, se esse balanço estiver muito positivo ou muito negativo, o que a gente tem que fazer. Os registros e o prontuário. Os registros da equipe de enfermagem, os registros da fisioterapia é muito importante para a gente, porque quando a gente bota atividade em CTI, o paciente que está fazendo fisioterapia, ele já está no estado catabólico. E dependendo da fisioterapia que ele está fazendo, a gente precisa aumentar mais a questão de caloria e proteína do paciente. Então, exames bioquímicos também, e tentar entender de gasometria, que é muito importante. A equipe multiprofissional, se vocês prestarem atenção no que eu falo, eu sempre falo dessa interação, né? A interação com os médicos, com os enfermeiros, com os farmacêuticos, com os fisioterapeutas, com os técnicos de enfermagem. Eu acabo falando que, assim, eu converso muito com eles, porque muitas vezes eu não consigo certas coisas com ele, eu vou conseguindo informação com a beira-leito, com os técnicos de enfermagem, a participação em visitas, em discussão de caso,
Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, a gente tendo conhecimento, a gente conversando, todo mundo escuta a gente, tá? A importância dessa comunicação efetiva e do registro em prontuário é muito importante, do que a gente está fazendo, do que eles estão fazendo também. Então, quem é esse paciente crítico? Normalmente a gente vê esse paciente aqui esse paciente da direita, né? Aquele paciente que é mais restrito ao leito, que é um paciente que está entubado, que não se movimenta, mas existem também outros tipos de pacientes. Eu uma vez assisti, eu deixei até dois Instagrams que eu sigo e gosto muito de seguir. O último, eu não sei nem se ainda continua dele, mas assim, procurem o nome dele, que é esse nome, e vocês vão ver. Ele sempre posta. Os pacientes que são muito restritos ao leite, não é uma realidade atual. Uma vez eu vi uma palestra que ele comentava que o próprio hospital tinha um centro, tinha uma academia, isso lógico, lá nos Estados Unidos, né? Aqui, se eu não me engano, tem 2 hospitais universitários no Brasil que têm esse tipo de tratamento. Então, tem uma academia com um profissional de educação física que faz a prescrição do exercício, o médico indica, e os pacientes descem e fazem exercício físico. Tem um centro oncológico que o paciente sai da quimioterapia ou então sai do tratamento e vai fazer exercício físico, né? Porque o músculo é o que segura a gente. Então, a gente reage bem ao CTI, queira Deus que a gente nunca precise disso, mas a nossa reserva muscular é o que segura a gente dentro de um CTI. Então, no caso aqui, são os pacientes, o primeiro, ali na esquerda, você vê o fisioterapeuta tentando botar o paciente sentado. Então, o paciente que está muito tempo acamado, ficar sentado, demanda um esforço absurdo. Aí do lado tem uma paciente de ventilação mecânica, que a fisioterapia está acompanhando, ela está andando. Aí do outro é o paciente fazendo só aqueles elásticos que você vê, né, aquelas com a própria fisioterapeuta. É pouco exercício, você não vai ver ele fazendo academia, você vai ver ele fazendo isso daí na terapia nutricional, no CTI. Eu já vi uns vídeos deles pegando aquelas bexigas, né, aquelas bolinhas de encher, e o fisioterapeuta jogando para ele fazer exercício, né? E tem esse paciente que é muito restrito ao leite, que está numa situação um pouco mais diferente e não faz isso. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo para quem está passando visita comigo, para meus estagiários, que independente da situação do paciente, para eu encostar nele, eu sempre peço, dá licença, eu sempre falo que eu vou mexer, por mais que o paciente esteja desorientado. Eu falo, olha, eu vou mexer no senhor, vou passar a fita no senhor, eu não vou machucar, eu vou tentar não machucar o senhor. Mas se machucar, me avisa que eu paro na hora que eu estou fazendo, eu tento fazer de uma melhor forma. Tá? Eu sempre converso com o paciente, independente. Se eu vou mexer nele, eu peço uma permissão, por mais que ele não entenda o que eu estou fazendo. E a conclusão, olha, foi até rápido, vocês não me interromperam, foi muito rápido. A nutrição ela é parte fundamental do tratamento intensivo e na recuperação desse paciente crítico. E aí eu sempre termino minhas apresentações com isso, né? Na verdade, é uma oração, São Tomás de Aquino, que é exatamente o que a gente sempre prioriza, né? Independente da religião. A gente tem que ter agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender e sutileza para interpretar, graça e abundância para falar e o acerto para começar em direção ao progredir à perfeição ao concluir. Então, aqui são as minhas referências. Se vocês quiserem mais, é só me pedir, é só me mandar mensagem, que eu vou deixar meus e-mails a seguir. Esses são meus 2 e-mails. Caso vocês precisem de alguma coisa, né, queiram conversar, queiram mandar uma mensagem fazendo alguma pergunta, eu mando artigo para vocês, se vocês me pedirem, isso não tem problema. E aqui eu deixei as indicações de alguns sites que vão ajudar vocês. O Avante da Nestlé tem cursos rápidos, né? Tem cursos de violão, tem curso de terapia intensiva, tem cursos bem básicos de avaliação nutricional, e todos eles vêm com certificado. Tem alguns cursos que vocês, não sendo nutricionistas, vocês não conseguem fazer, mas alguns outros são abertos.
Tem a Braskem, que agora voltou a ser a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, e tem a ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral. Então, finalizei.